Economia é assunto para Rita Mundim, que já está por aqui. Rita, muito bem-vinda. Boa noite para você. Vamos continuar falando aqui sobre o setor de serviços. Voltou a crescer em novembro, com esse nível de confiança chegando ao nível mais alto em 6 meses. Queria a sua avaliação, como é que você vê esse cenário? Bem-vinda. Ei, Ju, bom dia. Só uma correção, é o nível mais alto em 8 meses. Mais amplo ainda. O que chamou muita atenção, porque esse número, né, é o seguinte: quando ele vem acima de 50, isso demonstra que aquele setor está em expansão. E abaixo de 50, o setor, o número pode até melhorar, mas indica que o setor está em contração. Então, nós ultrapassamos essa barreira dos 50, né? E estamos com o setor de serviço em expansão em novembro, o melhor resultado em 8 meses. Isso aí deve tirar o sono do Galípolo. O Galípolo, ele esteve, né, falando nessa semana, na semana passada, em eventos privados, e ele mesmo disse, né, que essa resiliência do mercado de trabalho, essa força do setor de serviços, porque a inflação de serviços é a que mais preocupa, é aquela que tem caído de uma forma bem mais lenta. Enquanto a inflação na média está rodando na faixa de 4,5%, a inflação de serviços está rodando a 6%. Então, isso faz com que esse início do processo de flexibilização, de corte de juros, possa ser, inclusive, retardado. Então, vai todo mundo ficar de olho na leitura de dezembro, para saber se esse número muito forte em novembro foi, sim, consequência da COP30, que movimentou bastante o setor de serviços. Mas será que esse movimento foi unicamente, né, causado pela COP30, essa força, né, sair aí dessa faixa dos 47, 48 e pular para cima de 50, sair da contração para a expansão? Será que foi só a COP30? Então, é um setor de serviços que está resiliente, forte, firme e que preocupa o Banco Central no controle da inflação. Agora, Rita, a gente falou agora há pouco de novo recorde no Ibovespa. Até quando a Bolsa Brasileira vai ser capaz de manter esse ritmo de crescimento, hein? Será que dá para falar? Olha, o que está acontecendo? Nós tivemos essa primeira perna dessa alta, desses recordes, né, que começaram em novembro e foi um dia atrás do outro, foi um movimento histórico de altas, né, 15 pregões consecutivos, coisa que não acontecia desde a implementação do Plano Real, lá em 1994, em junho de 94, quando foi anunciado o plano, né, o plano foi implementado dia 1º de julho, mas essa sequência de altas, né, na Bolsa, dia após dia, ela só foi registrada nessa intensidade com o controle da inflação, com o advento do real. Então você imagina que foi uma coisa realmente forte. Mas a gente tem que chamar a atenção que a nossa bolsa é muito concentrada. Se a gente olhar para o nosso índice Bovespa, que é o indicador da performance, é ele que está nesses 161 mil, ele bateu quase 162 mil pontos hoje, né? Então a gente vê que apenas 4 empresas são responsáveis por mais de 33% do comportamento desse índice. E quais são essas empresas? Pela ordem: a Vale, a Petro, o Itaú, a Vale, o Itaú, a Petro e o Bradesco. Só que a Petrobras, ela tem 2 ações no índice, as preferenciais e as ordinárias. Então nós temos 4 empresas sendo responsáveis por mais de 1/3 desse comportamento do índice. Quais essas empresas? Nós estamos falando de exportadoras de commodities, que tiveram excelentes balanços, uma recuperação do preço do minério no mercado internacional, do próprio petróleo, um balanço da Petrobras que veio acima da expectativa. E aí, Ju, aí a gente está falando de bancos, nós estamos falando de bancos em um momento em que os bancos nunca ganharam tanto dinheiro. Nós estamos falando de bancos com a taxa de juros na lua. Então eles estão performando muito bem, obrigado. Com exceção do Banco do Brasil, se você olhar a performance de Bradesco, de Itaú, de Santander no ano, são resultados e também oscilações no ano significativas, mais de 50%. Por exemplo, o Itaú teve o melhor
melhor balanço da história e bateu a maior valorização da história, chegando a superar a Petrobras em valor de mercado. Então nós temos essa perna da alta que vai ser, eu acho que nós vamos ter uma sequência, porque a segunda perna ela vai vir com corte de juros. Aí entram nessa segunda perna de alta as ações ligadas ao varejo, as ações ligadas às incorporadoras, né, a construção civil, então as ações que dependem de um juro menor para que os negócios melhorem. Então, acredito que nós poderemos ter, sim, ainda mais altas na Bolsa. O JP Morgan está prevendo aí que o Ibovespa pode ir a 200 mil pontos até no final de 2026. Mas tudo vai depender do fiscal e do comportamento eleitoral. Segundo o JP Morgan, nesse relatório que ele divulgou hoje, dependendo da percepção de mudança de modelo de gestão pública, a Bolsa pode ir nos 200 mil pontos. Caso contrário, o fiscal vai nos engolir. Então, essa foi a conclusão do relatório do JP Morgan. Nós podemos ter algo binário, ou nós vamos muito bem, ou podemos ter um movimento aí de realização em função da piora das contas públicas. Rita, muito obrigada, viu? Amanhã a gente conversa mais sobre economia. Rita Mundim por aqui. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.